Oferecimento Gorilla. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. O homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico o permite ser. Loucuras tecnológicas do Alexandre, meus amigos e amigas. Hoje, José Carlos Mota, diretor de novos negócios do Gorilla. José Carlos Mota, o século XX foi o apogeu da evolução tecnológica da humanidade. O que o século XXI nos reserva? Eu acho que o século XXI, ele nos reserva a tecnologia chegando com mais velocidade à população mundial, e nos reserva também a miniaturização da tecnologia. E vou te explicar por quê. Tem um estudo interessante que mostra, por exemplo, algumas invenções interessantes da humanidade, né? O carro, por exemplo, o carro levou 55 anos para atingir 25% da população mundial, a partir do momento que ele foi inventado, pode-se dizer assim, que foi lançado ao mercado. O avião levou 64 anos para atingir 25% da população mundial. Quando a gente começa a puxar eventos mais recentes, por exemplo, vamos pegar o nosso extinto e velho videocassete, com 13 anos o videocassete atingiu 25% da população mundial, né? E a internet, que é um dos casos mais recentes, ela atingiu 25% da população mundial em apenas 7 anos. Então, o século XXI, e aí está fundamentada a minha resposta, o século XXI nos reserva um tempo muito menor para que as novas tecnologias atinjam as pessoas no mundo inteiro, né? E essas tecnologias parece que cada vez são menores. Quer dizer, eu poderia chamar isso do quê? De nanotecnologia? A nanotecnologia é um desses vetores que está fazendo com que isso seja menor. Tá? Mota, eu estou segurando esse celular aqui na mão. Eu me lembro daquele tijolão, rapaz. Como que era aquele tijolão? A gente está falando do quê? De 15 anos atrás ou não? 10 anos atrás? Praticamente. Para dar uma ideia da dimensão da evolução tecnológica, né? Praticamente 10 anos. E ele era tijolão basicamente pela bateria, né? Aliás, o celular, e olha, todo mundo que gosta de filmes de guerra, quem gosta principalmente de filmes da Segunda Guerra, normalmente no calor da batalha é chamado o soldado que tem a comunicação. Ele vem com uma baita mochila nas costas, o sujeito gira uma manivela, né? Aquilo ali é o celular, é o princípio do celular, né? Basicamente aquela mochila era a bateria, né? Que, se a gente transpõe isso para 15 anos atrás, houve uma miniaturização incrível, né? E se transpor, né, para os dias de hoje, então a miniaturização foi muito maior, né? Eu posso lhe afirmar o seguinte, hoje a gente olha no farol, em qualquer cidade brasileira, você encontra o pessoal vendendo pendrives com 24, 32 GB, né? Na mão do ambulante. Há 20 anos atrás, eu posso dizer isso com conhecimento de causa, 600 mega pesavam 80 quilos. 600 mega pesavam 80 quilos. Então, se a gente extrapolar, 1.2 GB pesavam 160 quilos. Hoje o pessoal tem uma cartela na mão com 32 GB no farol. Então, quando, eu não sei se é porque o fato de ter nascido no fim dos anos 50, a gente pegou uma fase da tecnologia e no decorrer desses anos, a gente vem sendo testemunha da miniaturização, né? Então, por isso que a gente acredita que a miniaturização seja um fator preponderante para o século XXI. Quer dizer, a gente tem que transformar tudo em miniatura, mas tem que amplificar o cérebro culturalmente, porque a tecnologia é fantástica, né? Você imagina no Twitter hoje em dia, você manda
5.000 mensagens num clique em 140 caracteres, né? Antigamente, você imagina você pegar 5.000 cartas, botar o ir até o correio, selar, levar aquela coisa enorme, pagar uma por uma, esperar chegar no destino. Esse é um cuidado que nós temos que ter, né, com essa disseminação da tecnologia, né, essa banalização da tecnologia, porque realmente ela traz com isso essa massificação. E isso já começa a causar alguns problemas, como, por exemplo, o estresse de ter o acesso a muita informação. Então, o usuário começa a não conseguir discernir o que é certo, o que é errado. E isso tem trazido um estresse muito grande para as pessoas, né? E a quantidade de informação disponível hoje é de um tamanho nunca imaginado, né? E isso tem trazido um estresse para a população. É que você pensa o seguinte, né? O homem viveu 10.000 anos, né? Para a gente chegar até aqui. E a gente tem o século XX foi uma explosão tecnológica. Agora, você acredita que em grande parte essa tecnologia, ou 70%, 80% dela, ela vem da guerra, desse exemplo que você colocou? Porque a necessidade de... Eu acredito, e obviamente muitos historiadores acreditam também, que a guerra é um grande impulsionador, né? É um grande impulsionador, porque a necessidade premente de se dar um passo à frente, né, no calor da batalha, faz com que o pessoal coloque, ou seja, bastante criativo, essa é a grande verdade, né? Basta lembrar o radar, né? O radar foi inventado em plena, ou devia estar na cabeça de alguém, mas a ideia foi colocada em prática em plena invasão da Inglaterra, né? No momento em que o Hitler já tinha invadido, enfim, a Polônia, já tinha invadido a França e a fatura já estava praticamente liquidada em Paris, ele voltou as baterias para a Inglaterra e achou que com a Luftwaffe ele invadiria a ilha e seria um passeio. Ele se enganou, obviamente, porque os ingleses tinham na manga uma nova arma, ou um novo diferencial tecnológico, que era o radar. E os aviões da Luftwaffe começaram a ser abatidos, né, feito passarinho. E eles não sabiam como, no Canal né? da Mancha, não sabia como. E foi exatamente o advento do radar que foi colocado naquele momento, né? Então, isso é para citar um exemplo que talvez a guerra ela impulsione a velocidade com que esses inventos vêm para o mercado, por assim dizer. Primeiramente com uma atividade bélica e depois, na sequência, essa coisa é espalhada para o mundo civil. Nesse caso, por exemplo, o GPS. O GPS, pois é, o GPS pode-se dizer que é quase que uma derivação dessa tecnologia de radar, né? Porque com isso veio a tecnologia de localização, né, primeiro, obviamente, na aplicação militar e depois na aviação civil, né? E depois a tecnologia novamente foi banalizada e hoje está, por qualquer R$200 você compra e todo mundo tem isso no carro. O que faz com que qualquer um do interior ache que sabe andar em São Paulo. Essa é a grande verdade. Com essas chuvas que estão aí, né, ninguém está escapando, né? Não tem como escapar, né? Exatamente. Então, aí eu penso o seguinte, né? Na década de 1950, a gente tem a Guerra Fria, né? O bloco soviético, o comunista e o bloco capitalista. Exatamente. Então, os computadores dos Estados Unidos foram criados em rede para evitar uma invasão, por exemplo, soviética, né? Que parasse todo o sistema. Então, você acha que o computador também advém daí da Guerra Fria? Na realidade, foi muito mais a conectividade, né? A rede, né? Porque a ideia é que você não tivesse, se algum centro de processamento explodisse em algum momento, você pudesse rapidamente transferir isso para outro centro. E daí veio a aplicação militar novamente da ARPANET, né, que virou a internet, né? E obviamente meados dos anos 90 e 95, né, quando a interface, né, a comunicação, a tela foi colocada de uma maneira amigável, né, o pessoal deve se lembrar do famoso Netscape, né, com
aquele menino, para variar sempre é um menino, né, que faz esse tipo de coisa, mas era o Mark, acho que era Mark Anderson, ou coisa parecida, mas enfim, o Netscape foi o primeiro que colocou uma interface amigável a partir de meados dos anos 90, e a partir daí a internet explodiu no mundo todo, e obviamente a Microsoft colocou a sua interface, que é bastante usada, né, que é o Internet Explorer, e o Netscape, depois de várias reviravoltas, virou hoje o que é o Mozilla, né, e está por aí. Mas enfim, a coisa toda começou com uma aplicação militar, né, para descentralizar o processamento, né, no momento em que você, porventura, tivesse um ataque. Né. E os militares hoje em dia estão à frente no impulso do desenvolvimento tecnológico ou não? Ficou com a iniciativa privada, ou a iniciativa privada, governo e militares estão articulados no mundo? Eu acredito, até porque essa coisa sempre tem um véu de nebulosidade, né? Mas eu acredito sempre que a parceria civil-militar ela corre no mundo todo. Estão sempre à frente, com certeza. Estão sempre à frente. Eu acho que Hollywood é muito pródiga em mostrar esse tipo de coisa para a gente, né? Esse canal de propaganda, principalmente americano, a gente sempre tem uma visão da ponta do iceberg, né? E essa ponta do iceberg é revelada a cada filme, a cada ano, né? A cada período de férias, né? Então, essas pesquisas continuam, às vezes, num governo mais, num outro governo menos, né? Talvez num democrata um pouco menos, num republicano um pouco mais, devido às características de cada governo, principalmente dos Estados Unidos, mas essa parceria, ela funciona, e funciona bastante. Você consegue lembrar, Mota, dos primeiros computadores quando saiu? Operando esses primeiros computadores, o que era? Era uma manivelona, funcionava muito lento. Na realidade, obviamente, eu não tive acesso aos primeiros, né, que eram com válvulas e ocupavam salas, enfim, com altas refrigerações e tal. Mas, já a partir da década de 60, principalmente os computadores da IBM, né, eu me lembro até dos modelos, o 1403, por exemplo, era um equipamento que você basicamente programava com cartão perfurado, né? Quem não lembra dos famosos cartões perfurados que a gente fazia o jogo da loteria esportiva? Nossa, antigamente? Então, aquela era a maneira básica da gente se comunicar, né, com aquelas máquinas, né, os chamados mainframes na época. E esses equipamentos, obviamente, foram crescendo na sua capacidade de processamento e diminuindo no seu tamanho, né? Fim dos anos 80, os grandes computadores, e o pessoal que é da época, lembra, um IBM 3090, por exemplo, era um equipamento que era refrigerado a água, né? Você tinha refrigeração, aliás, você tinha todo um ecossistema em torno desse equipamento que envolvia refrigeração à água e refrigeração, obviamente, do ambiente. Isso demandava uma mão de obra muito grande, porque você precisava resfriar todos aqueles circuitos, né, que estavam ali, na realidade, queimando a pestana, essa é a grande verdade, né? Eles estavam queimando a pestana para processar aquela quantidade de informação muito grande. E esses equipamentos eram refrigerados à água e refrigeração do ambiente também. Mas na medida em que os anos foram passando, eles foram novamente diminuindo de tamanho, né, e aumentando a sua capacidade de processamento. Então, eu acho que o que mudou bastante foi a maneira como se comunica, né, com os equipamentos, né? Antigamente você precisava da famosa digitação, né, data entry, para imputar esses dados, essa coisa toda. E hoje todo esse universo de informação ele já está, pode-se dizer, entre aspas, virtualizado, né? Hoje em dia está tudo virtualizado, tudo se captura com imagens, enfim, e essa coisa toda entra numa nuvem de processamento, né? Então a velocidade aumenta mais e mais. Então, você vê que interessante, né? Desde ontem eu estou tentando acessar alguns e-mails e não estou conseguindo porque o serviço prestado não está rolando, né?
Aí eu fico pensando assim, é uma força monstruosa, né, na mão dos americanos, né? Porque você pensa, você imagina, se os caras quiserem, desligam o computador do mundo inteiro. Né? E tem também acesso a todos esses dados do mundo inteiro. Hoje em dia, eu acho que a humanidade não conseguiria viver, né, um passo atrás sem o celular, sem o computador. Né? É inimaginável, né? Vamos imaginar um blackout mundial. Nós voltaríamos ao telégrafo. Isso se sobrar linha, né? Se sobrar linha de transmissão. Nós voltaríamos ao telégrafo, com certeza, né? A coisa seria bastante complicada, porque a grande verdade, a tecnologia é bonita, é bacana, tal, só que esse negócio nós estamos se tornando cada vez mais dependente desse troço, né? Cada dia mais nós estamos ficando mais dependentes dessa tecnologia. A grande verdade hoje é que nós trabalhamos muito mais do que se trabalhava antigamente, né? Antes a gente tinha condição de terceirizar muitas das nossas funções, as nossas excelentes e eficientes secretárias, que quase que não existem hoje. Hoje existe uma secretária para um batalhão de executivo, né? E todas as funções foram terceirizadas, ou melhor, elas foram reposicionadas para as pessoas, né? Então, é impensável você ditar a carta para alguém. Você mesmo faz o e-mail. Aliás, a formalidade desapareceu nas comunicações, né? As comunicações estão cada vez mais cifradas, né? E quando a gente vai para um equipamento móvel, né, para um celular ou para enfim, um qualquer coisa que tem por aí hoje, um iPhone, um iPad ou coisa parecida, aí é que a comunicação está mais cifrada ainda e está se criando uma nova linguagem, né? Então, voltando, né, se houvesse um blackout mundial, nós voltamos na Idade das Trevas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que todos os mísseis norte-americanos, até na Rússia, na China, tem componentes tecnológicos, né? Porque é inevitável, né? Então, tem como, assim, vamos fazer uma teoria da conspiração aqui, tem como dar uma pane, tem algum moleque genial, um hacker, o Fabinho não, porque o Fabinho é maravilhoso, o Blanco, né? Ele não vai fazer isso, nós não vamos deixar. Mas tem, assim, uma possibilidade ou não? Porque tem várias cadeias de códigos que impediriam que chegasse até o processo final. Não tem. Os caras hoje em dia entram no banco, tira grana, faz saque. É só enfim. derrubar os satélites. Acabou o sinal GPS no planeta. Derrubar os satélites, né? Acabou o sinal GPS. A gente tem N filmes que mostram isso, né? No momento em que... Porque, na realidade, nós temos hoje uma bolha, né, que envolve o planeta, né, uma bolha de comunicação. Na realidade, nós estamos inseridos numa bolha de comunicação. E não vai gerar câncer em ninguém. Não, não vai gerar câncer em ninguém. Pelo menos eu espero. O pessoal nos anos 30, 20, 30 também fumava, era lindo pra caramba, não fazia mal, né? Eu espero que não faça mal a gente lá na frente. Mas, enfim, todos os fabricantes, e obviamente eles são muito responsáveis, eles trazem os níveis de radiação e tal nos equipamentos, né? E espero que realmente não haja esse tipo de coisa. Mas a gente está envolvido numa bolha de comunicação, né? Se porventura houvesse a possibilidade de você desativar essa bolha, tudo que está voando nessa bolha, ou dentro dessa bolha, imerso nessa bolha, ficaria sem direcionamento, né? E aí, salve-se quem puder. O caos está estabelecido. O caos estaria estabelecido, né? Eu particularmente acho que é muito importante, pelo menos uma vez por semana, você sair desse mundo ou dessa bolha tecnológica que a gente vive e a gente ter... É interessante você tentar conviver ou fazer as coisas pelos seus próprios meios, porque aí a gente sabe o tamanho da nossa limitação. É importante eu saber o quanto nós somos limitados no planeta, né? Procura fazer uma caminhada de 5 quilômetros sem carro para você ver quanto é que isso dói, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Porque se eventualmente isso acontece, que você disse, novamente as coisas ficariam complicadas. Nós estamos extremamente dependentes dessa tecnologia. E você acha que essa tecnologia toda, com essa facilidade, esse acesso à informação, porque isso aqui na verdade é um meio, né? Isso aqui é um meio de comunicação. Sim. O mais importante é o que se comunica nele, né? Você acha que hoje em dia a cultura, a literatura, a música de qualidade está chegando ou ainda tem muito fogos de artifício, muita bobagem sendo discutido, muito oba-oba, ainda não
não se acertou ainda o pé no que deveria ser a tecnologia e qual o papel que ela poderia trazer, por exemplo, de valores éticos, morais, do comportamento civilizatório. Porque hoje em dia você tem um puta carro, e você vai andar numa rua dessa toda esburacada. Então tem aí um paralelo aí entre as tecnologias. Como é que você percebe isso? Você acha que está chegando mais cultura na outra ponta? Pois eu diria para você o seguinte, ela está disponível. Isso não quer dizer que as pessoas tenham acesso, tá? Porque, obviamente, continua dependendo das pessoas, né? Continua dependendo do seu livre-arbítrio, né? Eu acho que a gente pode comparar, por exemplo, a internet, no momento que você está à frente da sua máquina, a internet, ou a tela da sua máquina, né? O seu LCD, ele pode ser comparado ao espelho da Cinderela. E você faz aquela pergunta, espelho, espelho meu. Né? E dependendo da pergunta que você faz, pode vir um mundo de cultura e pode vir um mundo de porcaria. Né? Porque se você do lado de cá fala, puxa vida, eu quero acessar o Smithsonian, eu quero acessar o Museu do Louvre, eu quero acessar o Museu do Ipiranga, eu acesso. Então, eu fiz essa pergunta para essa tela, para esse espelho, e esse espelho me respondeu. Né? Agora, se eu responder, ou melhor, se eu perguntar um outro tipo de coisa, ela também vai responder, porque tudo isso está disponível hoje em dia. Então, continua sendo uma questão muito de fórum íntimo, essa pergunta. O acesso está aí, tá? Depende de você querer acessar ou não. Essa coisa interessante, né? O Ronald Reagan, aquele presidente, inclusive era ator, né? Ele queria fazer a jornada nas estrelas, né? Ele falou assim, vamos criar satélites que possam interceptar mísseis no ar. Isso virou uma ficção científica ou de fato é factível? Dá para montar isso? O mundo está seguro na mão desses loucos? O Reagan já, né? Já passou, enfim. Já passou dessa para melhor. O Bush também já passou. O Reagan já passou dessa para melhor, já passou para o andar de cima, né? Mas era o programa Guerra nas Estrelas, né? Lembra disso? Era o programa Guerra nas Estrelas que pretendia montar um shield, né, de satélites que interceptasse, era uma coisa cara, barbaridade, que obviamente ia estourar o contribuinte americano. Ia estourar o contribuinte americano, ia favorecer um monte de, enfim, a indústria bélica e tal. Essa ideia não foi, obviamente, até onde a gente sabe, né? Não foi colocada em prática, mas algumas empresas investiram nisso, né? Houve 1000 lançamentos de satélites, talvez até baseado nessa premissa. Né, houve aquele lançamento do Iridium, né, mundial, que pretendia, não sei se você lembra, o Antônio Fagundes era o garoto propaganda, aqui aparecia com o celular na mão, com uma antena desse tamanho, que parecia um cano, e o Antônio Fagundes era o garoto propaganda da Iridium e tal, e essa empresa acabou falindo no seu nascedouro, e esses satélites estão em volta do planeta. Meu, isso aí, vai cair aonde? Virou um lixo no cair ele não vai, cair ele não vai cair, né? Porque está rodando, né? Graças a Deus, segundo o nosso Newton, né? Ele não vai cair, porque foi colocado numa altitude, né, razoável, né? E toda vez que ele cai, ele dá um giro em volta do planeta. Mas isso aí não pode entrechocar quando você tem um congestionamento de satélites no ar? Talvez. Você não pode, de repente, dar talvez, uma porrada em algum momento as órbitas podem se cruzar, e aí eles vão se resolver lá em cima. E os fragmentos, obviamente, vão se queimar na nossa santa atmosfera. Né? Mas essa rede, inclusive, eu li alguma coisa outro dia, e alguém, obviamente, iniciativa privada de novo, está tentando fazer uso dessa rede e, enfim, disponibilizar mais canais de informação para o planeta. Tá? O fato é que, como bem você disse, esse instrumento, né, que o satélite também é um instrumento, né, ele está disponível e alguém está para fazer uso dessa rede, né, para disponibilizar novamente mais canais de informação. Quer dizer, ele foi pensado para ficar no espaço, para usar um determinado tempo de 10 a 20 anos, para que não se tornasse obsoleto. O que essas máquinas têm demonstrado é que o pessoal imagina um tempo de vida e normalmente elas ultrapassam esse tempo de vida e continuam funcionando, né? Então, talvez isso tudo pudesse funcionar em 30 anos e eles fiquem disponíveis até por mais tempo.
Qual, assim, das últimas tecnologias que você observou, assim, que você falou, cara, isso é genial, isso é fantástico? Ou todas elas são fantásticas e a tendência delas é se tornar um pouco mais práticas, mais fáceis de manuseio? Alexandre, ali eu vejo o seguinte, tecnologia tem tudo a ver com o sistema de vasos comunicantes, né? Ela não nasce sozinha, ela sempre está interconectada com alguém, outra coisa, enfim. É realmente um sistema de vasos comunicantes. Se baixa aqui, sobe ali e vice-versa, né? Aliás, alguém já disse o seguinte, o século XVIII, melhor, século XIX e XX, foram os séculos da física e da química. Se você observa tudo que foi inventado no século XIX e XX, tudo tem a ver com física e química, né? Quando você peneira e traz a coisa no seu elemento, no seu menor elemento, ele tem a ver com física e química, né? Mecânica, enfim. Já o século XXI, ele está fazendo uma transição desse para a biotecnologia, né? A mudança de paradigma. Exatamente, a biotecnologia, né? E aí vem a nanotecnologia, enfim, essa coisa toda. A biotecnologia, ela traz promessas das famosas redes neurais, essa coisa toda, que vai fazer, num espaço de tempo talvez relativamente curto, com que as máquinas que a gente tem hoje, por maiores que sejam, enfim, com maior processamento que tenha, né, o dual core ou coisa parecida que tem hoje, vai parecer brincadeira de criança, né, perto do que está por vir, né? Então, acho que isso é uma coisa que realmente impressiona, porque nós vamos sair da física e química, que é o equipamento que nós temos hoje, né, que são os semicondutores. Na verdade, nós estamos falando de semicondutor, né, que deu uma grande virada nesse mercado, né, e nós vamos passar quase que para um elemento vivo, né, biológico, que vai ter a capacidade de pensar e processar. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena pensar e vale a pena prestar atenção. O Kasparov, por exemplo, né, fez várias, né, jogadas de xadrez com o computador e disse que teve uma que ele tomou um pau, ele perdeu do computador. Como é que foi isso? O computador tinha não sei quantas combinações e o computador acabou vencendo ele. Se ele ficou puto da vida. Eu ficaria também, né? Ele jogou na época com o computador da IBM. Imagina, achei um computador em casa, minha mulher tá lá e o computador faz coisas que eu não sou capaz de fazer. Eu vou ficar puto com ele, vou meter fogo nele, pô. Mas tudo isso, obviamente, como ele jogou xadrez, e o xadrez, aquelas 64 casas, quando você vai numa progressão geométrica, aquilo vira uma coisa muito grande. Só que é limitado, porque você tem 64 casas, né? Metade branca, metade preta, um determinado número de pedras, né? Mas é limitado, então é passível de programar, né? É passível de você prever todas as jogadas que estão ali, né? Eu não sei se você lembra de um livro muito interessante que o autor, embora pareça árabe, é brasileiro, que era aquele Maupassant, O Homem que Calculava. Lembra desse livro? Não, não. Esse livro é um livro muito interessante, se chama O Homem que Calculava, né? Escrito, obviamente o escritor usava um pseudônimo, ele é brasileiro, é o Maupassant. E ele conta uma história do xadrez em que um príncipe das Arábias, obviamente antes que os Estados Unidos invadissem Bagdá, né? Mas esse príncipe reivindicou por um serviço prestado que o sultão de então desse a ele um grão de trigo na primeira casa do xadrez, 2 grãos de trigo na segunda, né? 4 grãos de trigo na terceira, e assim sucessivamente, uma progressão geométrica onde você ia dobrando os valores. Quando você chegava na 64ª, dava para cobrir o estado de Santa Catarina com média altura, né? Mas o que eu quero contar com isso é o seguinte, é previsível, né? Então, por isso que o russo perdeu, né? Porque era previsível esse monte de jogada ser
colocada na memória de uma máquina, e isso é uma coisa até bastante antiga, quer dizer, as máquinas eram os mainframes da época, tinham lá a sua capacidade, talvez até equivalente a muitas máquinas que a gente tem em casa hoje, né? O que vai acontecer num próximo momento é que talvez essas redes neurais portadas para um ambiente onde você tem uma entidade de processamento baseada na biotecnologia, talvez esse equipamento tenha condição de tomar decisões. Tá? E aí realmente a coisa fica bacana. Você falou uma coisa interessante, né? Por exemplo, do Iraque, né? Saddam Hussein. Vou pensar aqui numa geopolítica. O Iraque, naquele determinado momento da invasão americana, era o país mais armado do mundo. Só que tem um problema. Eles importaram a tecnologia, eles importaram o conhecimento. Os americanos, sabendo disso, foram lá e entraram, nada funcionou, os caras bombardearam, todo aquele armamento ficou obsoleto, parado. Quer dizer, acho que o Brasil também tinha que produzir tecnologia, eu acho que até na área também de armamentos também, até porque, né, porque eu não sei se o Civan funciona direito na Amazônia, também a gente não fica muito à mercê de tudo que é produzido no mundo e a gente está sempre no terceiro grau, 3 passos atrás da tecnologia do primeiro mundo? Olha, Alexandre, eu acho que é até por isso que a aquisição dos caças, né, que está aí na pauta do dia e segundo a última informação deve ser resolvida até o final do mês de março agora de 2010, está demorando tanto tempo. Ela começou no governo Fernando Henrique e essa coisa vem já praticamente há 16 anos, ou quase, sei lá, quase 17 anos. Exatamente por esse ponto que você tocou, que é a transferência de tecnologia, né? Porque senão vai ficar sempre na manga do detentor da tecnologia um botão vermelho chamado Power Off. Quer dizer, na hora H o sujeito bate no botão e desliga, né? Então é por isso até que o pessoal está tomando muito cuidado e não tem levado em conta, e a imprensa discute muito isso, mas leva muito pelas linhas de manchete, né, que falam no custo da aquisição, e talvez a questão não seja comprar o mais barato, e sim aquele que dê melhor condição de transferência de tecnologia, né? E talvez, obviamente eu não estou envolvido, mas é tudo por conta do que a gente lê, a opção melhor fosse essa opção da Dassault francesa, até porque já é parceira da nossa Embraer, né? A própria Embraer já desenvolveu junto um caça, embora subsônico, né? Nós já desenvolvemos um caça junto com eles e mais o pessoal da Itália, né? Enfim, já existe uma parceria longa, né? E talvez, né, com os americanos, né, que tem lá o F-18, o Hornet, não tivesse essa possibilidade. Mas, para voltar no início da sua pergunta, esse é um ponto crucial, você precisa deter o conhecimento, né? Porque, de repente, obviamente ninguém quer lançar mão disso, mas se um dia precisa, de repente o pessoal aperta o botão de power off, né? E você fica com... À mercê. À mercê, você fica com uma lata na mão, sem vida. Claro, com certeza. Porque hoje em dia a tecnologia está tudo interligado, né? Um avião não pode subir e voar porque se não tiver radares para dar uma direção para ele. Não quer falar, para onde eu vou? Tá uma máquina maravilhosa. Enfim, então você acredita ainda que o mundo, a escassez de energia, né? Os computadores cada vez mais vão gastar menos energia, ou a energia atômica, a energia nuclear é o caminho? Eu acho que cada vez mais a gente tende a produzir equipamentos, não só, enfim, equipamentos de uma maneira geral, né? Computadores, carros, seja o que for, gastando menos com maior eficiência. Tá? Acho que esse é o vetor, é a tônica, né? Que deve ser. Aliás, ontem a GM resolveu tirar de linha o Hummer, né? Na versão civil, porque aquilo é um baita de um jipão, e aquilo você precisa andar com o tanque de gasolina conectado. Embora seja muito bonito, lindo, maravilhoso, mas não está condizente com o momento atual. Então a General Motors resolveu tirar pelo menos a versão civil de fabricação. Ao mesmo tempo, a Fiat, que assumiu as operações da Chrysler, resolveu tirar, depois de 17 anos, o Viper, que é um baita carro,
né? Modelo esportivo, enfim, chega a mais de 300 por hora em poucos segundos e tal, mas também um beberrão de primeira. Então, a ideia é você pautar por coisas que realmente consumam menos energia com maior eficiência, né? E porque esses dias de calor que estão fazendo aqui no Brasil, o pessoal começou a consumir muita energia devido ao consumo excessivo de ar-condicionado. E a nossa rede balançou, porque nós tivemos picos de energia, né, de consumo de energia, né? Então, esse problema da matriz energética, de repente nós precisamos fazer um programa só para isso, porque a questão da matriz energética é bastante séria. O Brasil tem, obviamente, privilegiado, né? Isso aqui realmente é um país abençoado por Deus, e então nós temos uma capacidade de exploração de recursos hídricos muito grande. Estão vindo aí as usinas, as fazendas eólicas, né? Tem uma questão de regulatório ainda, custo do quilowatt-hora, enfim, a ser resolvida, mas enfim, as fazendas eólicas estão aí e já são uma realidade. A nossa energia nuclear também está aí, todo mundo às vezes fala até mal e tal, mas nós estamos funcionando direitinho, não fizemos nenhum Chernobyl na nossa vida, né? Então aí acho que essa matriz é importante, né, também. E tem uma outra que ninguém cita, mas ela vem crescendo e talvez seja uma alternativa, que é a cogeração de energia nas usinas de açúcar e álcool, né? Porque a matéria orgânica que sobra do processo, que é a palha da cana-de-açúcar, ela queimada nos grandes fornos, ela gera vapor, que novamente vai movimentar, enfim, turbinas, e você gera energia. Tem novamente uma questão regulatória, preço do quilowatt-hora, mas eu tive acesso a um estudo muito interessante que dizia o seguinte, que se todas as usinas de açúcar e álcool brasileiras, que obviamente elas estão localizadas aqui no sudeste, mais no estado de São Paulo e norte do Paraná, sul do Mato Grosso e na região nordeste, se as usinas brasileiras, que posso estar dando um chute aqui, mas deve estar em torno aí de 380, 400 usinas, essas usinas todas juntas produzindo energia, né, com essa cogeração, elas teriam a capacidade talvez instalada da ordem de 2 Itaipu, sem precisar você represar nenhuma gota d'água. Então, às vezes as pessoas esquecem dessa outra nossa, desse outro nosso componente da matriz energética, que é a cogeração. É um negócio bastante interessante. Mota, é um problema a bateria do celular? É uma espécie de lixo atômico, polui a terra, polui o subsolo, polui a água. Isso aqui é um problema? Tem alguma ideia para resolver isso ou é só ser armazenado com... Porque o lixo atômico é um problema, né? Que você tem que armazenar lá, é uma encrenca, essa né? bateria é um problema, obviamente não é radioativa, né? Mas ela é um problema, assim como são as pilhas, né? As nossas pilhas normais, a pilha do radinho. Aliás, hoje não tem nem radinho de pilha mais, né? Não precisa, mas, enfim, outro dia eu estava pensando nisso, onde que eu vou arrumar um radinho de pilha? Mas essa bateria, ela é realmente um problema e aí vai, de novo, da consciência das pessoas, né? Nós temos poucos lugares de descarte. Eu vi outro dia que houve um movimento de que todos os lugares que vendem, aí eu estou me referindo à pilha normal. Então, padaria, supermercado, deveria ter um local de descarte para as pilhas. Ouvi muito falatório, mas não vi a ação prática. Eu tenho visto alguns supermercados, nomeadamente, acho que aqui a gente pode citar, que é o caso da Rede Pão de Açúcar, que tem locais específicos de descarte, não só de outros materiais recicláveis, mas também de pilhas, né? E você pode descartar ali bateria. As lojas de celulares têm feito esse tipo de coleta seletiva, não só da bateria, mas também
do equipamento, porque dentro do equipamento tem muita coisa valiosa, né? Tem muito o contato, os contatos são tudo de ouro, né? Se você faz a engenharia reversa, né, o desmonte disso, e aliás tem empresas especializadas que fazem esse tipo de coisa, você acaba recuperando materiais nobres, né? Que o pessoal chama de scrap, né? Você arrebentar o equipamento todo e separar nos seus elementos. Só que é o seguinte, a gente precisa reciclar, você precisa levar num lugar. Então, o que falta, às vezes, são os... Eu, por exemplo, em casa, eu tenho um saco cheio de celular, cheio de bateria, que qualquer dia desse eu preciso passar numa loja e descartar isso, né? Mas tem gente que não tem essa paciência, acaba descartando no lixo comum. Mas que é um problema, Ok. José Carlos Mota, diretor de novos negócios do Gorilla. Considerações finais. Considerações finais. A tecnologia é muito bacana, nos ajuda, mas também pode atrapalhar uma barbaridade. É bom não ficar muito dependente dela, é bom você utilizar como um instrumento de trabalho, né, que possa realmente te facilitar a vida e não se estressar muito também com a quantidade de informação que vem por aí, porque senão depois nós vamos ter que gastar muito dinheiro para se livrar desse estresse. Mota, muito obrigado. Muito obrigado.